Bom dia, irmãos. Essa semana teremos o privilégio de passarmos juntos, olhando para a palavra do Senhor, a fim de conhecermos mais dele, encontrarmos conforto, exortação, né? E assim então podemos viver de acordo com a sua vontade. Essa semana, basicamente eu queria que nós gastássemos um tempo olhando para o capítulo 2 de Filipenses, onde a gente vai observar, como características da vida cristã a humildade e a abnegação, uma vida centrada no outro, uma vida outrocêntrica. E nós vamos perceber, que quanto mais nós olhamos para Deus, mais a gente passa a olhar para o nosso próximo e menos para nós mesmos. Vamos ler então o nosso texto de hoje, Filipenses 2, e aí dos versículos de 1 a 4. Se por estarmos em Cristo temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Existem muitas necessidades, são muitos desejos, e quando a gente vive em comunidade, quando a gente vive em um grupo, isso se torna um desafio bem grande, o desafio de nós trazermos harmonia, unidade diante das várias necessidades que temos, cada um como indivíduo, cada uma das famílias. Só que aí a gente tem um obstáculo que se torna então um fator dificultador. O pecado, ele nos atrapalha. E mesmo nós sendo crentes, nós sendo igreja do Senhor Jesus, mesmo nós tendo a presença do Espírito Santo nos auxiliando, ainda assim o pecado ele nos atrapalha, O fato de nós pertencermos à Igreja de Cristo não nos torna imunes de então, infelizmente, sentirmos os efeitos que o pecado traz sobre nós, Então é por isso que Paulo ele escreve então aqui Filipenses 2. Paulo sabia que então ali na igreja de Filipenses havia muitos problemas de relacionamentos que estavam ali minando a comunhão que aqueles irmãos deveriam estar desfrutando então em Cristo. Ele sabia que a origem desses problemas estava ali no egoísmo, estava na vaidade, e então ele vai direto ao ponto. Vocês, meus irmãos ali da igreja de Filipos, vocês devem buscar a unidade em amor. E como? Abrindo mão dos seus interesses. Quando nós olhamos para o versículo 3, se nós pudéssemos imaginar um organograma dentro da igreja, dentro do contexto da igreja, dentro do contexto cristão, a visão bíblica, o organograma é que você sempre deve se considerar abaixo do outro. O próprio apóstolo Paulo, aparentemente, ele já inicia a sua carta dessa forma. Se você ver como ele inicia as suas cartas, em sua maioria ele vai se identificar, Paulo, apóstolo de Cristo, mas quando olhamos para Filipenses 1, nós vamos encontrar ele Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Ele vai dar então o exemplo já de início do seu argumento, que ele iria discorrer então pela carta, para não dar espaço para desculpas que poderiam surgir. Dentro da vida de igreja, muitos são os desafios para que a gente viva realmente a unidade em amor, para que a gente viva realmente em humildade, em abnegação, desprendido. E muitas vezes nós somos tentados, a igreja, por causa da organização, às vezes que a gente precisa, nós somos tentados a atribuir valor que não existe, muitas vezes porque um irmão tem um conhecimento bíblico grande, às vezes ele é visto como alguém superior, e não necessariamente um conhecimento bíblico grande significa realmente uma vida piedosa. Muitas vezes
a gente, né? E isso acaba sendo pior. A gente se considera superior justamente porque estamos tendo a oportunidade de estar tendo um ensino bíblico maior, tendo acesso ao conhecimento de Deus de uma forma mais profunda. Então, a gente acaba se enganando, né? E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos perceber que, principalmente nessa porção aqui que estamos vendo, então, do conhecimento do Senhor, né? Que quanto mais conhecemos a Deus, mais nós devemos, então, nos humilhar, né? Sabendo quem Deus é, sabendo quem somos e sabendo como que devemos viver uns para com os outros, né? Outras lutas que nós vamos viver vai ser tudo de acordo, às vezes, com desejos, com as necessidades que você tem, né? E às vezes você abre mão, né, de passar tempo com alguns irmãos, de dedicar tempo, de investir tempo, né? E você quer forçar que aquela sua necessidade, você quer forçar que aquele seu desejo, ele então seja o que impere, seja o que vigore, né? A gente tem cargos dentro da igreja, né? E as pessoas às vezes perdem a visão, né, do estou nessa função para servir, né? E buscam essas funções, algumas funções, simplesmente para ter algum status ou achar que tem algum poder de influência dentro do grupo, né? Se de fato nós temos, né, o mesmo Espírito, que então nós possamos então viver, né, no mesmo Espírito, né, e em amor, né, aquele que se sacrifica, né, aquele amor que se sacrifica, aquele amor que se desapega, tudo isso em favor do próximo, em favor do outro, né? Hoje a minha oração, então, meus irmãos, é para que nós possamos deixar de olhar cada vez mais para nós mesmos, né, e possamos olhar cada vez mais para Cristo, né, e olhando para Cristo nós possamos perceber as pessoas que estão à nossa volta e sermos instrumentos do Senhor para abençoar a vida dos que nos servem. Que Deus abençoe o seu dia de hoje, né, e essa semana que passaremos juntos, olhando para essas virtudes que encontramos aqui em Filipenses 2. Deus abençoe.